As reuniões às vezes são um vilão, né, dos nossos projetos de consultoria. Elas tomam muito tempo e às vezes não resolvem tanto, né, na mesma proporção. E aí fica a dúvida, será que eu devo manter mesmo? Será que eu preciso resolver tudo via reunião? Quando que ter uma reunião é útil e quando não é? Né? Qual é o custo-benefício de eu ter uma reunião nos meus projetos? Porque existe aquela sensação, né, em alguns casos, de perda de tempo. Não só da gente, às vezes até do cliente, e isso é péssimo. Então a gente tem que se perguntar, quando? Por que uma reunião? Qual é o propósito de eu sentar, agendar com várias pessoas e, vamos dizer, discutir alguma coisa com todo mundo ao mesmo tempo? Tem alguns momentos que isso agrega muito nos projetos, né? Quando é um conjunto de pessoas muito grande, que é difícil uni-los, às vezes assim. Então você precisa separar na agenda de cada uma, não dá para sentar e juntar assim rapidinho, vamos sentar rapidinho e discutir isso. Tem que ser marcado na agenda de cada uma, em empresas muito grandes, às vezes é necessário. Às vezes em empresas pequenas, não precisa marcar reunião. Às vezes você senta com um, com o outro, você consegue juntar todo mundo numa sentada e discutir. Então, às vezes, quando não precisa dessa formalidade, às vezes nem precisa marcar uma reunião, né? Também tem a questão da economia de tempo. Quando eu tenho que tratar de um assunto, que às vezes é aquele mesmo assunto que eu vou tratar com 3 pessoas, numa reunião, às vezes eu vou abordar aquilo de uma vez só, né? Então eu ganho sinergia. Vale mais a pena, né? No sentido de que também, às vezes, se eu abordar aquele assunto e se as pessoas se beneficiam de ouvir a ótica da outra, se isso vai agregar valor, se é uma discussão de que os interlocutores falarem um na frente do outro vai ajudar numa tomada de decisão, isso é importante. Às vezes é uma tomada de decisão e todo mundo, às vezes, tem que chegar a um consenso. Às vezes é importante que todos estejam presentes naquele momento. Agora, tem momentos que é, por exemplo, onde eu vou precisar captar informações que às vezes eu não preciso estar com todos no mesmo ambiente, no mesmo momento. Então, às vezes não precisa ter uma reunião. Tem casos até que fazer uma reunião até atrapalha. Quando, por exemplo, as pessoas têm pontos de vista muito discordantes, não é necessário que elas estejam no mesmo ambiente, às vezes até atrapalha, porque algumas pessoas atrasam as reuniões. Né? Não sei se vocês já tiveram experiência com isso, de pessoas que às vezes distraem, tiram do assunto, que elas têm as habilidades de tirar do assunto, a habilidade de trazer assuntos que, vamos dizer assim, contradizem, mas sem trazer benefício. Tem casos que a pessoa trazer um assunto contraditório agrega, mas tem momentos no projeto que não seria um bom momento ainda trazer aqueles tópicos ali, não vai agregar valor naquele momento. Então, às vezes aquilo vai atrasar mais do que ajudar. Né? Então isso cabe muitas vezes a nós como consultores avaliar se aquele momento ou aquele tipo de etapa do projeto vai funcionar melhor, agregando, juntando todo mundo ou tratando com cada um individualmente, ou grupos menores, às vezes fazendo reuniões dentro de setores, né? Em vez de fazer uma reunião geral, por exemplo, né? Então essa questão vai muito um julgamento que a gente vai fazendo, principalmente quando a gente vai conhecendo as equipes de trabalho do próprio cliente. Um outro ponto que nós, como consultores, devemos sempre estar em mente é a questão das horas. Porque mesmo que porque muitas das vezes nós não trabalhamos assim no velocímetro, que a gente chama, né? Eu não vendo, não trabalho por hora, tipo, eu tô aqui e tô cobrando a hora. Eu sento, faço um plano de trabalho, mas eu estimo quantas horas eu acho que eu vou gastar. Né? Um consultor, ele não vende um serviço da cabeça dele. Ele estima quantas horas ele vai gastar e quanto ele acha, pela complexidade do trabalho, que aquela hora vale. Então, quando ele estima, ele já estima algumas horas de discussão, de reunião. Isso está dentro da estimativa dele. É claro que algumas vezes podem surgir imprevistos e algumas coisas que não foram, assim, não estavam dentro do script e que a gente tem que se ajustar para que o trabalho fique com a qualidade que a gente espera que fique. Então, a gente tem que ser maleável. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque coisas que se arrastam e que são improdutivas também comem a nossa rentabilidade. Então, sempre é bom avaliar se aquilo está dentro do nosso orçamento, né? Se aquilo vai economizar tempo. Porque em alguns casos, em algumas etapas do trabalho, se a gente faz de diagnóstico, às vezes pode levar mais tempo fazer isso com muitas pessoas. Às vezes, se eu fizer com um de cada vez, eu ganho mais tempo. Né? Depende do grupo, se é um grupo mais coeso, que funciona melhor em conjunto, vai mais rápido. Se for um grupo que tiver um pouco mais de dificuldade de relacionamento, tende a ser mais lento. Né? Eu preciso de uma decisão conjunta, tem que ser em conjunto. Não preciso, talvez não seja necessária uma reunião. Né? Então isso tudo vai depender, mas é sempre bom avaliar, né? Claro que se é importante para o trabalho eu devo fazer uma reunião,
mas também se essa reunião é necessária e se a forma, se ela vai agregar ou não para que justifique as horas que ela vai gastar. Até mesmo do cliente, porque o cliente também, o tempo dele vale ouro para ele, é óbvio, né? O próprio cliente tem as tarefas dele e a consultoria já traz, às vezes, um transtorno para o dia a dia do cliente. Então, toda vez que você para a atividade dele para sentar para uma reunião, isso também é um dissabor. A gente sempre tem que pesar todas essas coisas, porque quanto menos transtorno a gente causa e mais benefício, vamos dizer que mais valor o cliente percebe no nosso trabalho.